Isso. Mais uma vez agradecendo o pastor Nelson, a pastora Rose. Hoje eles estão pastoreando, o nome da igreja lá é Pentecostal Fortaleza. E para quem não sabe, e para minha surpresa, é que a igreja que eles estão pastoreando é a igreja que eu estive pastoreando, antes da igreja Manancial, e hoje eles estão lá. Então eu fico muito feliz. Pastor, fica à vontade para se apresentar e mais uma vez, que Deus te use. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Prazer estar junto com os irmãos nessa noite, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu sou o pastor Nelson. Nós estamos ali no Jardim Ipanema, na Igreja Pentecostal Fortaleza, eu e minha esposa, minha família também. Como aqui também, a família, trabalhamos também, todos na obra. Meus filhos também louvam. E estamos ali, batalhando até a volta do Senhor Jesus. Cremos no propósito do Senhor para as nossas vidas. Cremos no sangue derramado na cruz do Calvário para uma nova vida e eterna, e para isso estamos batalhando. Se o propósito não for esse, não tem o porquê. Não tem porquê. O grande motivo é céu, é céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que continuar batalhando pela nossa fé. E o Espírito Santo nos fortalecendo, nos ajudando. Estou aqui juntamente com a minha esposa, a irmã Rose, que também batalha junto conosco lá. E estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Amém? Abram suas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará teu louvor. Por quê? Que não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Eu acho a história de Davi uma das histórias mais fantásticas, mais lindas, porque eu acho que ela retrata bem o que é o ser humano. Deus não fez questão nenhuma de esconder as falhas de Davi. Muito pelo contrário, quando você vê na história, vê um homem de Deus que erra, falha, mas um homem de Deus que crê e se arrepende, volta atrás. E Davi sempre foi assim. Acredita-se que esse salmo ele escreve depois que ele peca, comete adultério. E entra um sentimento de arrependimento no coração dele. E ele começa a orar a Deus e clamar a Deus. Para quê? Para que ele volte a ter comunhão com Deus. Nós aprendemos e entendemos que fora de Deus não há vida. E realmente não tem como ter vida fora de Deus. Só que todos os dias, todo o tempo, nosso dia a dia, ele nos arrasta para longe de Deus. A nossa vida diária, cotidianamente, ela tenta nos arrastar para longe de Deus. Nós não temos a perfeição ou a mente para entender todo este universo, todo este mundo que Deus criou,
todo o trabalhar de Deus, nós não entendemos e não compreendemos tudo isso. Nós não temos todo esse entendimento. A nossa mente é finita diante da grandeza de Deus. Tanto é que a nossa jornada é muito mais de fé do que de entendimento e compreensão. Todos nós aqui temos um monte de perguntas todos os dias e não teremos resposta nesse plano, nesse tempo. Mas esta comunhão, esse andar com Deus, essa busca de Deus, em Deus, com Deus, eu começo a entender um pouquinho melhor o que é essa jornada, o estar aqui e o que está preparado para quando nós fecharmos os olhos. Se não for assim, nós fracassamos. Não fracassamos. O nosso viver não está pautado no que eu quero e eu desejo. Está pautado naquilo que o Espírito Santo passa a ministrar sobre a nossa vida. Mas há esse conflito grandioso. Eu, homem, nós como homens, carnais, e Deus, um ser espiritual, que está nos propondo a habitação do seu Espírito em nós para formar uma nova criatura. Mas eu fui treinado num outro campo. Esse campo do mundo. Agora está me proposto um outro treinamento. Um outro aprendizado. E esse aprendizado é uma coisa sobrenatural. Não tem mais coisas naturais nesse novo campo de aprendizado. O natural eu conheço. Eu fui treinado nele. Ele é de maldade, egoísmo, prostituição. Esta carne não gosta daquilo que Deus determina para mim, que o Espírito determina. Não gosta. E eu só vou encerrar ela, prender ela, controlar ela, quando eu entregar todo o meu viver na mão de Deus. Deixar o Espírito Santo controlar a minha vida. Mas assim mesmo, a luta será constante e eu vou falhar. Eu vou errar. Só que eu tenho que assentar no meu coração que o errar vai acontecer. Mas o voltar para Deus estará a porta sempre aberta para esse voltar. Deus estará sempre pronto para nos receber. E essa prática de entender o que Deus quer e esse viver em Deus só vai existir a partir do momento que eu entender que esse aprofundamento, essa comunhão tem que ser constante. Eu não posso ter uma vida que a minha vida se resume aos recortes dos cultos que eu participo. No caso de vocês aqui, é terça, quinta e domingo. Quinta e domingo. Se a minha vida espiritual se resume a isto, eu vou fracassar. Eu vou fracassar. Agora, se isto é uma parte da minha vida espiritual, na minha casa eu tenho meu tempo com Deus, a minha comunhão com Deus, o meu tempo de meditação, o meu tempo de leitura, o meu jejum, as minhas orações. Eu faço o meu treinamento. Eu aprendo como usar as armas espirituais. Jejum, oração, palavra de Deus. Se eu busco esse aprendizado para dominar essas armas, para ter essas armas em minhas mãos a meu favor, eu estou crescendo. E ainda assim eu não vou entender toda a profundidade do que é Deus. Mas eu vou ter uma vida profícua. Eu vou conseguir produzir os frutos que Deus requer das nossas vidas. Eu vou conseguir. Porque o estar o Espírito Santo, Deus ter nos alcançados, não é o fim em si. Mas a ideia é que possamos transbordar. Transbordar. E consigamos, através das nossas vidas, porque a igreja não é cadeira, não é bebedouro, não é púlpito, somos nós que estamos aqui. E esse trabalhar de Deus em nossa vida, essa comunhão e essas armas espirituais, se apoderamos delas, e o amor de Deus sendo derramado, nós temos que transbordar. Produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança.
isso tem que transbordar. Por que tem que transbordar? Porque a esperança de quem não tem esperança lá fora somos nós. Somos nós que estamos aqui. A esperança de quem não tem esperança somos nós. Porque foi nos apresentada uma e nós agarramos ela. Mas o mal, diabo, Satanás, vai continuar lutando todo o tempo. Fora isso tem o quê? A minha carnalidade, que não tem essa mente tão, essa alma tão perfeita, essa mente tão maravilhosa para entender todo o trabalho de Deus. Então todo o tempo eu tenho que estar entendendo que eu tenho que estar próximo de Deus, em comunhão com Ele, para que eu possa produzir frutos, para me garantir como crente salvo em Cristo Jesus e dar esperança para aqueles que não têm esperança. Esse é o objetivo da igreja. E o nosso sucesso, e o nosso crescimento espiritual depende plenamente de Deus. Não é da tua mente brilhante, da faculdade que você fez, da sua pós, do seu doutorado. Não é. Tem oportunidade de fazer isso? Faça, estude, aprenda. Mas coloque isso tudo diante de Deus, na mão de Deus, diante de Deus, pelo Espírito. Aí você vai produzir muito. Você vai produzir muito. É isso que Davi entende na sua trajetória. Eu sou o que sou, me tornei o que sou, porque Deus é na minha vida. Uns confiam em carros, Salmo 20. Uns confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele acreditava que toda a trajetória dele, o sucesso dele, foi Deus. Foi Deus. E ele poderia se dar um alto crédito. Falou assim, eu nunca perdeu uma batalha. Era um menino que nunca perdeu uma batalha. Como soldado, como líder. Nunca perdeu uma batalha. Poderia dizer assim, eu sou o cara, hein? Não. Tudo que você lê, os salmos dele, a história dele, o crédito é sempre de Deus. Sempre de Deus. E essa tem que ser a nossa conduta. Todo o que nós somos, o que seremos, o que vamos alcançar, o que está nos proposto, tudo foi criado por Deus, formado por Deus. E é maravilhoso isso. Só que todo tempo há distrações para me tirar deste curso. Há o meu querer, há as minhas vontades. Mas a partir do momento que eu entendo que a minha vida, a nossa vida está em Deus, e que é Ele que vai, que a vontade dEle seja feita em nossa vida, será mais fácil e mais prático. Porque tudo que vier dEle é bom, mas é um processo. E nós estamos nesse processo. Não somos perfeitos, não estamos perfeitos, mas a ideia é ser igual a Cristo. Só que a hora que eu olho a minha volta, e eu olho para mim mesmo, porque se eu não me autoexaminar, e o autoexame que eu tenho que fazer, não é eu sempre vou me auto-justificar. Nós sempre nos auto-justificaremos. Sempre. Porque nós nos achamos bons. As pessoas são ruins, nós somos bons. Agora, quando eu faço, esse é o objetivo da palavra, é nos confrontar. Quando eu olho para a palavra e olho para mim, ela me confronta. E como eu vou me salvar disso? Como é que haverá transformação? Aí entra o quê? Sou eu que faço. É o meu espírito que faz na vossa vida. É o meu espírito que faz na tua vida. Então, a palavra é isso, ela me confronta. E quando eu passo a entender que toda a minha vida, todo o sucesso que eu preciso, tudo que eu necessito está em Cristo Jesus, fica mais fácil. Lembra da grande pérola? A pérola preciosa, ele vai vender tudo que ele tem para comprar essa pérola. Por quê? Porque eu obtendo essa pérola, tudo que eu preciso para a minha vida, para a minha família,
está nela, está nele. Tudo que eu preciso está nele, nada mais além disso. Mas eu não sou perfeito, eu vou falhar, eu vou errar. Davi entendia isso. Toda a minha vida, todo o meu sucesso foi Deus. Foi Ele que me preparou. Foi Ele que me elevou. Só que chega um momento que acontece o quê? Ele erra. Ele falha. Ele comete adultério. Mas não estava perdido. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Que Ele nos perdoa sempre. Sempre vai nos perdoar quando Ele encontra o arrependimento sincero. É isso que eu tenho que entender. Você vai falhar, nós falharemos, nós erraremos. Mas tudo que foi construído até aqui foi por Deus. A minha retomada também será por Deus. Isso eu tenho que assentar no meu coração. Porque o que me forma não são as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que estão à minha volta, eu tenho que influenciar elas. E não elas me influenciar. Porque o que me forma é o Senhor pelo seu Espírito. E não aqueles que estão à minha volta. Mas o mal, na sua sabedoria não igual de Deus, ele vai usar pessoas à tua volta o quê? Para tentar te desconstruir a sua espiritualidade todo o tempo. E se você cair nessa armadilha, você perde. Você perde. Você perde a razão. Você perde tempo batalhando com pessoas que estão sendo usadas pelo mal. Por isso que eu tenho que ter entendimento, sabedoria e discernimento do que está acontecendo à minha volta. Por quê? O que me forma, o que me dá crescimento, o que me faz evoluir é o Espírito Santo de Deus, é o meu Senhor Jesus. O que está à minha volta não me interessa. E circunstância todo o tempo está sendo criada. Para quê? Para roubar a tua paz, roubar a tua esperança e tirar você do caminho. E aqui Davi vacila. Vacila, só que vem com arrependimento. E ele entende que só Deus pode restaurar isso. Mas tem que ter o quê? O arrependimento. E o que ele coloca aqui não é só simplesmente para um momento que você vacilou, você perdeu, você tem que voltar. Isso aqui vale para a vida. Isso aqui vale para o nosso dia a dia, para o nosso viver no dia a dia. Ele começa no 10, fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, eu estou em frangalhos, eu estou me sentindo mal, o que eu fiz está me matando. Ou talvez você esteja sentindo: Senhor, eu não estou sentindo mais a tua presença, eu estou me sentindo tão distante do Senhor. Mas eu tenho que assentar isso no meu coração. Que esses momentos de vácuo, vamos colocar assim, de vácuo espiritual, que é um sentimento ruim de distanciamento, esse sentimento é meu, não é de Deus. Se isso acontece, o que ele está dizendo? Senhor, o único que pode criar um coração puro e reto, e um espírito reto é o Senhor. Eu não posso, e ninguém aqui tem essa habilidade. É isso que está proposto para nós. Ou seja, o que nós não podemos, a humanidade não consegue, Cristo propôs fazer pelas nossas vidas. Só Ele pode fazer. Mas eu tenho que assentar isso no meu coração e na minha alma. Que todo o sucesso da minha trajetória vai depender da presença do Senhor. E não é um relacionamento distante. Não é porque eu falo, porque o pastor fala. Não. É porque eu busco. Eu tenho que buscar. O que eu disse agora há pouco? Se a nossa vida espiritual se resume a um recorde. Vocês sentados aí, nós ministramos aqui. Ai, que interessante, que palavra boa. Aí 2, 3 dias, você fica remoendo ela. Aí depois você não lembra mais. Você esqueceu. Aí você vai voltar a ter aquele furor espiritual só no próximo culto. Está errado.
todo o tempo, todo o teu viver, do levantar ao deitar, dormindo, Deus está trabalhando. E eu tenho que entender isso. Então é um relacionamento, esta comunhão. Não é um Deus distante, é um Deus fazendo morada dentro de nós. É fácil compreender isso? Não. É um mistério. Só que esse mistério, o próprio Deus explica quando nós buscamos Ele. Os sentimentos que passamos a ter, nós não conseguimos explicar por palavras. Tanto é que nós oramos pelas pessoas, tentamos explicar, ministramos, damos discipulado, mas a gente gostaria de abrir a cabeça das pessoas e falar assim: nossa, eu gostaria que essa pessoa tivesse o sentimento que eu estou tendo com Deus, essa comunhão. Ele não conseguiu ter ainda. Por quê? A busca é de cada um de nós. O que eu disse? A palavra produz vida. A palavra produz vida a partir do momento que eu entendo que essa comunhão ela é constante. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só o Senhor pode construir isto em nossas vidas. E ele continua: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Sem o teu espírito eu não sou nada. Sem o espírito do Senhor nós não somos nada. Não tem como. Se você começa a sentir um esfriamento, uma decepção, a sua forma de pensar em relação a Deus está mudando e era diferente, aprofunda-se nessa busca, em oração. Orar e ter um tempo com Deus não é perder tempo, é ganhar tempo e ganhar vida. É ganhar vida. E a tendência, quando o relacionamento com Deus começa a esfriar, é nos afastarmos. E talvez é por causas de pessoas que nos criou essas circunstâncias. Ambientes, pessoas, convívio criou esse ambiente e você ficou decepcionado. Nós ficamos decepcionados. Vou repetir. A tua vida, a nossa vida espiritual, não são as circunstâncias que criam. É o Espírito Santo de Deus que cria. As pessoas não devem influenciar a tua vida espiritual, mas sim o Senhor. E você, através da tua espiritualidade, é que influencia outras vidas pelo poder de Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos isso. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos isso. E não é uma força. Não, é uma pessoa. É uma pessoa. Aí você fala assim: como é que é isso? Cada um de nós tem que fazer essa busca. Tem que buscar essa comunhão. Buscar esse relacionamento. As perguntas que você tem, faça. Faça para Deus, faça para o Espírito Santo, Ele vai te responder. Não faça as perguntas e você mesmo responda. Faça para Ele, e Ele vai ministrar, Ele vai ensinar. Esse era o medo de Davi. Senhor, eu cheguei até aqui. Olha as experiências que eu tive com o Senhor. Olha o que o Senhor fez pela minha vida. O Senhor me tirou de trás das ovelhas, me colocou dentro do palácio. Como o inimigo trabalhou para me derrotar, para me matar e para me destruir. E com a nossa vida não é diferente. Cada um de nós que está aqui é porque o Senhor trouxe até esse tempo. E você pode ter certeza que o inimigo trabalhou para roubar a tua fé, roubar a tua vida, destruir a tua família. Mas você chegou até aqui. Você chegou até aqui porque a boa mão do Senhor te trouxe até aqui. Então não deixe circunstâncias externas roubar a tua fé e a esperança que foi impregnada na tua alma e no teu coração. Se porventura nesta noite você entrou triste, angustiado, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para limpar o teu coração e para você continuar a sua trajetória que está proposta pelo Senhor. Senhor, o Senhor fez tudo. Eu derrotei o gigante.
que era impossível, que me afrontava, que afrontava Israel, me coloquei à frente. O Senhor me deu poder, me deu graça. O Senhor me protegeu lá atrás das ovelhas, do urso e do leão. E agora estou aqui, Senhor, com esse sentimento, porque falhei. Eu estou aqui com esse sentimento porque eu falei, eu estou arrasado. Eu não tenho mais vida. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Porque eu já experimentei o que o Senhor já fez por minha vida. E eu sei que o Senhor não mudou. E o Senhor pode me resgatar. O Senhor pode me resgatar. Esse é o grande objetivo do Senhor. Eu disse agora há pouco, a nossa jornada não é pelo que nós compreendemos e entendemos em profundidade do sobrenatural. É pelo que a fé nos mostra. A fé nos mostra que Deus é o Deus do impossível. Se eu olho para a circunstância, ela me derrota. Porque eu vou fazer uma análise pela razão e falar assim, perdi, não tem como, não tem jeito, estou destruído. Mas quando eu olho para Jesus, todas as possibilidades estão na mão dele. O impossível está com ele. E é isso que tem que alimentar a sua alma e a minha alma. E ele continua, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna, dai-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Nós estamos aqui nesta noite porque somos salvos. Nós estamos aqui nesta noite porque fomos alcançados. Nós estamos aqui nesta noite porque foi nos aberta uma grande porta de salvação. E nós cremos nela. E vivemos alegres por isso. E as circunstâncias não vão nos derrotar. E ele está dizendo, me sustenta. Me sustenta, Pai. E é Ele que vai nos sustentar todo o tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. E esta confiança só nasce da ministração do Espírito. O que eu disse agora há pouco? Às vezes olhando para as circunstâncias, não tem jeito, não dá, não tem como. Vou ser derrotado. Davi, quando ia para as batalhas, ele falava assim, Senhor, eu vou. Aí o Senhor falava assim, quando chacoalhar a figueira, você pode ir. Você pode ir, que eu vou contigo. Mas aqui ele falhou, ele errou, ele está se sentindo desamparado. Mas esse Deus que cuidou dele até aquele momento que ele está se sentindo desamparado, ele fala, não, esse Deus pode me restaurar. E é esse Deus que tem nos levado à frente. É esse Deus que tem nos dado vida. E continuará nos dando vida. E continuaremos produzindo frutos. Então ensinarei, da alegria da sua salvação, sustente com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. O que eu disse agora há pouco? A esperança de quem não tem esperança somos nós. A esperança de quem não tem esperança somos nós. A vida eterna está conosco. E vamos transbordar, produzir frutos e produzir frutos transbordantes para alcançar aqueles que não têm esperança. Esse é o objetivo da igreja. E ele continua. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará. O que o judeu que não tinha entendimento pensava? Eu pego, eu erro, vou lá, levo um carneiro, um boizinho, está resolvido. Não era essa a intenção do sacrifício.
A intenção do sacrifício era substituição. Você deveria morrer. Mas você tinha que entender que tinha que ter arrependimento. Tinha que ter arrependimento. O sacrifício era um símbolo. E você tinha que entender que Deus preparou uma saída. E Davi entendeu isso. Falou assim: Senhor, eu sei que não é sacrifício. Não faria pelo meu pecado. Mas o que o Senhor quer é um coração contrito. E é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo aqui. Quando nós fazemos a nossa oração, as nossas petições, que não está errado, devemos fazer sim. O que Deus está olhando é aqui, ó. É o coração. O coração de cada um. E esse coração, para Deus entender, compreender e receber o que vem dele, eu não consigo criar ele. Você não cria, eu sou ruim, nós somos ruins. Lembre, a oportunidade que foi nos dada, eu falo assim: ei, eu posso fazer de você uma nova criatura. Mas deixa eu cuidar de você, entrega a sua vida para mim. Deixa meu espírito transformar esse coração duro de pedra, maldoso, em um coração de amor. Romanos 5,5 diz o quê? Que o amor de Deus pelo Espírito Santo é derramado em nosso coração. Aí ele fala assim: e agora que eu derramei o meu amor no teu coração, o que você vai fazer? Você me ama? Tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Nelson, eu derramei o meu amor no teu coração. Tu me amas? Eu amo, Senhor. E ele vai saber se real ou não é real. Então, o círculo virtuoso é esse. Primeiro ele nos ama. E depois que ele nos ama e derrama o seu amor, ele quer saber o quê? O que você vai fazer com esse amor? Você vai guardar para si ou você vai devolver? E à medida que você devolve, ele derrama mais. Ele derrama mais. Derrama mais para quê? Para transbordar e você se tornar canal de esperança para aqueles que não têm esperança. Então Davi sabia que não era só levar o boizinho lá para o sacrifício. Ele tinha que ir lá e fazer sim, mas com um coração de arrependimento. Falando assim: Senhor, a partir de hoje, eu estou começando uma nova vida, eu me arrependo. Começa uma nova vida em minha vida. Eu estou arrependido do adultério, do homicídio. E o Senhor já fez grandes coisas. E eu preciso que o Senhor continue fazendo grandes coisas pela minha vida. Essa deve ser a lição para as nossas vidas. Tudo que eu preciso, toda a construção dessa nova criatura para alcançar os céus, está nas mãos do Senhor Jesus. Eu não tenho essa capacidade, eu tenho que entender isso. A capacidade está no Senhor, no poder da palavra. É isso que Davi entendia. Eu sou o que sou, tornei o que me tornei, irei para onde irei, porque o Senhor preparou tudo e Ele vai continuar preparando. Mas, como eu disse, a nossa jornada é céu. Se não for céu, não tem graça, não tem o porquê. Mas enquanto nós estamos aqui, tem um monte de pecados. A nossa Canaã celestial não chegou ainda. Nós estamos no deserto. E no deserto vai faltar água, mas o milagre acontecerá. Eu terei vontades, mas Deus vai providenciar. A água vai sair da rocha. O inimigo será abatido. O inimigo será colocado por terra. Mas eu tenho que crer que durante toda a trajetória, o deserto vai tentar te matar, o sol escaldante e o frio de noite. Mas a coluna de nuvem de noite estará lá. Tá? A coluna de fogo. E a coluna de nuvem de dia. Para você não morrer no sol escaldante. O inimigo que vier, não se preocupe. Está nas mãos do Senhor. A minha preocupação tem que ser o quê? Olhar para o autor e consumador da nossa salvação. Simples assim. Terminando. Porque não te compras em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás o Senhor.
Ele termina: abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração. A nossa esperança é Ele. A tua razão não vai compreender tudo, mas a tua jornada, a nossa jornada é por fé. E a fé explica tudo. A fé mostra tudo. Aquilo que vai ser alcançado, aquilo que a palavra promete, eu só consigo enxergar por fé. Porque às vezes as circunstâncias te dizem totalmente o contrário. Mas a tua fé, a nossa fé, vai continuar nos conduzindo. E a igreja do Senhor chegará até o fim, nós chegaremos até o fim e nos encontraremos naquele grande dia, porque está nos proposto. E no final, será apresentado todos os frutos que cada um de nós pode produzir, pelo Espírito e não pela nossa capacidade. Que todo louvor e honra seja sempre dada ao Senhor. Tudo, 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 tudo. Eu li um livro uma vez, eu sempre repito isso. Um general americano, crente, ele falava assim: até o cafezinho que eu vou tomar, todas as vezes eu vou tomar um cafezinho, eu agradeço a Deus. Eu sou grato a Deus. Está entendendo? É das menores, tudo na tua vida, não tem lugar na tua vida para você não ser grato. Tudo, as menores coisas, tudo é preparado pelo Senhor. E Ele vai continuar fazendo isso pelas nossas vidas, enquanto nós continuarmos sendo fiéis. E Ele derramando o seu amor e nós devolvendo. Ele derramando o seu amor, esse círculo virtuoso, enquanto continuar, nós seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém, pastor Nelson. Deus falou com você? Amém? Então eu quero que os intercessores venham aqui e vou pedir para o pastor Nelson também, rapidinho, intercessores não demore, tá? Rapidinho, e vou pedir para a pastora Rose, vem cá, pastora Rose. Esse pessoal aqui são os intercessores. Tilinha, pode vir também, querida, em nome de Jesus. Assunta também, isso. Distribui aí também isto. Vai um do ladinho aqui, ó. Enquanto eles vão estar orando, a pastora Rose, a irmã só para de orar na hora que a turma terminar de ungir, pode ser? Amém? Então vocês que estão em casa, você que está aqui, o propósito das 7 semanas nada mais é do que 7 semanas você ouve uma palavra dessa, a fé vem e o milagre acontece. Quantos estão aí no propósito? Em nome de Jesus. Pode vir aqui agora, em nome de Jesus. Se alguém está terminando, se alguém vai começar hoje, em nome de Jesus, você vai receber a oração, enquanto os nossos irmãos vão estar orando, a pastora Rose vai estar aqui na retaguarda e eu também, em nome de Jesus. Só uma coisinha rapidinho, antes de vocês começarem a orar. Vocês ouviram tudo que ele pregou, tudo que ele falou, né? Vocês acreditam que há 27 anos atrás, este homem dormia na rua? Era alcoólatra e dormia na rua. Este homem aqui, ó, o meu esposo. E aí teve um encontro com Jesus. Há 35 anos ele chegou em Araçatuba, naquela rodoviária lá, bêbado, destruído, casamento destruído, vida acabada. Se passaram 35 anos. E 35 anos nós conhecemos a Jesus e aceitamos a Jesus. E no dia 1º de janeiro, nós dois subimos a escada, não para baixo, para cima, na prefeitura. E Deus o colocou como chefe de gabinete da cidade de Araçatuba. Esse é o Deus que nós servimos. Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. E nessa noite, Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai. Senhor, os Teus filhos estão aí, Pai, orando, intercedendo, Pai. E nessa noite nós profetizamos a bênção e a vitória, Pai, na vida dos Teus filhos, Senhor. Senhor,
assim como tu fizeste na minha casa, no meu lar, Pai. O Senhor restaurou meu casamento, o Senhor restaurou a vida do meu esposo, a minha vida, Pai. Restaura, Senhor, a vida de cada um, Pai. Aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Todo o poder está em tuas mãos, Senhor. A tua palavra diz que operando o Senhor ninguém pede. E nós cremos, Senhor, no Senhor operando e trabalhando de uma forma especial e sobrenatural, Pai. Cada um que estão participando desta campanha, que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa o anjo dessa igreja, Pai, a sua família, Senhor. Cada um, Pai, que tem estado aqui, que tem orado, Senhor, que tem buscado a tua face, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue dando vitória, Pai. Estende as tuas mãos de poder. Senhor, aqueles que estão orando por um ente querido que ainda não te conhece, que ainda não te aceitou, Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando, libertando, curando, dando vitória, Senhor. Estende as tuas mãos de poder. E eu creio no Senhor renovando, restaurando, libertando, Senhor. E tudo venha a ser de honra e de glórias ao teu nome. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa a nossa cidade. Abençoa as autoridades da nossa cidade, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar curando, libertando, Senhor. E nós cremos nas tuas mãos, operando e trabalhando, Senhor. Estende as tuas mãos, Pai. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor, porque nós cremos, Pai, no Senhor fazendo milagre, no Senhor restaurando, no Senhor libertando, Senhor. Pai, aquele que precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa estar abrindo uma porta, Senhor. Pai, aqueles que têm um comércio, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando, prosperando, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Senhor, de uma forma especial e sobrenatural, Pai. Que eles possam ter, Pai, aqui neste lugar, para dividir com aqueles que precisam. Que o teu nome continue sendo glorificado. Que o teu nome continue sendo, Pai, sendo falado nas nossas famílias. Que nós, Pai, possamos continuar testemunhando, Pai, das tuas maravilhas. A tua palavra diz, Senhor, que nós somos testemunhas do Senhor. E eu creio, Pai, nas tuas mãos operando, nas tuas mãos trabalhando, Senhor, no Senhor dando vitória ao teu povo, Pai. Aqueles que têm clamado, aqueles que têm confiado, Senhor, Pai, nós cremos nas tuas mãos operando, nas tuas mãos trabalhando, Pai, de uma forma especial e sobrenatural, Pai, na vida de cada um, meu Senhor. Deus de poder, Deus de misericórdia, Pai, que esta palavra fique gravada nos nossos corações, Senhor, que nós entramos na tua casa e ouçamos a tua palavra, Senhor, e guardamos ela no nosso coração, Senhor, e nós cremos, Pai. Continua conosco, Pai, continua nos abençoando, continua nos ajudando, Senhor, continua, Pai, estendendo as tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, Pai, porque cremos no teu agir, no teu mover e no teu trabalhar, Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Glória a Deus. As crianças recebendo oração também. Em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Traz para nós o caderno. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Fates ficou até o final, então? Ficou? Então acho que foi essa situação para a gente ver que ele está funcionando.
senão a gente nunca ia descobrir. Aleluia, glória a Deus, amém. Deus é fiel. Nós temos aqui as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos a irmã Luzinete em Penápolis, temos a Lúcia Seabra que está aí assistindo, temos a minha irmã, a Elza Helena, lá em São Caetano do Sul, a Clélia Lafayette também assistindo pelo Facebook, Maurício Fernandes, nós temos a Carol, o irmão Mário, a Ana Maria, a Irene Ramalho lá em Penápolis, o Antônio Carlos também, meu irmão que está lá em São Caetano, a Milena Bedeiros, o Valdeni que está lá em Camaçari assistindo este culto. Nós temos nossos irmãos lá no Peru assistindo, a Délia, a Naara, o Gênime, o irmão Clever. Nós temos também outros irmãos para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Deus é fiel em todo o tempo. Nós vamos cantar o último louvor. Tem testemunho hoje, mas não dá tempo. Guarde esse testemunho para a semana que vem, para a gente se organizar. Enquanto nós vamos recolher, ouvir o louvor, nós vamos recolher a sua oferta. Lembrando que a sua oferta é muito importante. Nós estamos precisando esse mês. Se você puder reforçar aí no seu dízimo, na sua oferta, nós precisamos dessa ajuda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do Senhor a oferta, o dízimo que cada um vai entregar na tua casa. Abençoa que nunca te faltar. Aqueles que estão nos assistindo também sejam grandemente abençoados em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você poderá fazer o nosso Pix, é o CNPJ 16416-275/1000 ao contrário _40. 16416, nós temos aí 275/1000 ao contrário _40. Você vai ver aí como fala nas paredes aí, o QR Code, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, fique de pé. Olha, Joaquim está ajudando, é isso aí. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Aleluia. Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu quero chamar aqui o pastor Nelson, novamente a pastora Rose. Vocês vêm para cá. Isso. Eu vou pedir para a pastora Bia, vocês não sei se tiveram oportunidade, isso aqui é minha esposa, pastora Bia. Isso. Então aqui é todo o pessoal no louvor também, né? Filho na bateria, para a glória do Senhor. Amém. Então, pastora, você vai fazer a oração agora, amém? Põe em fundo para nós ali.
vai orar agora. Nós vamos orar pelo pastor Nelson, nós vamos orar pela pastora Rose. Gostaria que vocês também assumissem esse desejo de orar. Eles estão, como eles disse, né, no gabinete ali do prefeito, e que nós possamos estar orando pelo prefeito da nossa cidade, Lucas Zanata. Para quem não sabe, eu fui padrinho do casamento deles, né? Nós fomos padrinhos do Lucas Zanata, da Priscila, e não somente isso, mas os irmãos sabem que a gente sempre orou aqui pelos prefeitos, oramos pelo dilador, oramos, né, pelos vereadores. É o nosso dever, nós temos que orar. Então não esqueça, irmãos, e eles estão na frente da batalha, precisa das nossas orações. Até vou chamar também a Vanessa, que trabalha lá, né, na secretaria também. É isso, Vanessa? Vem cá, querida. Em nome de Jesus. Você está em que secretaria mesmo, Vanessa? Da Educação. Então, olha só. Então, nós vamos orar por Araçatuba, orar em nome de Jesus pelo prefeito, orar em nome de Jesus para que Deus possa repreender. É tanta luta, né, pastor? É tanta situação que a gente vê os inimigos tentando se levantar. Então vamos clamar ao Senhor por Araçatuba, que Deus abençoe as indústrias, o comércio, abençoar a todos em nome de Jesus. Pastora Bia, vem cá, querida. Isso, você vai orar aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que é para que orássemos pelos nossos governantes, por aqueles, Senhor, que dirigem o nosso município, o nosso estado, a nossa nação. E aqui estão os Teus filhos, Pai, que estão na Tua casa hoje. Eles creem no Senhor e têm buscado e se empenhado para fazer o melhor, Senhor, pelo nosso município. Senhor, que eles sejam um instrumento de bênçãos lá onde eles estão. Que eles sejam, Senhor, inspiração para outros, Pai. Para que o nosso município, Pai, como eu tenho dito, eu quero que ele seja referência para o resto do país. E que os teus filhos sejam referência ali onde eles estão. Não apenas eles, mas todos aqueles outros. Eu sei que levantes virão. Eu sei que o inimigo vai intentar. Mas que tudo isso seja posto por terra. Todo levante do inimigo contra a vida daqueles que estão intentando, Senhor, fazer o melhor de si, Senhor, para a nossa nação, para o nosso município, para o nosso estado. Senhor, dá estratégia, Senhor, para aqueles que tentam fazer o bem, que buscam fazer o bem, para que consiga driblar o mal, Senhor, escapar do mal e fazer o que é melhor para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. E que todo levante do inimigo que intenta contra o nosso município, nosso estado e nosso país seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Senhor, que até aqueles que intentam fazer o mal, o Senhor transforme, o Senhor mude, para que faça o melhor pela nossa nação. Dissipa as trevas, esses principados, Pai, que tem cegado a nossa nação e impedido que a nossa nação venha a crescer, Senhor. Senhor, nós queremos, e eles aqui, Senhor, que estão ali no governo, querem o melhor para a nossa nação, querem ver um povo próspero, uma nação próspera, um povo feliz, um povo bem-sucedido, um povo livre, Pai. Esse é o nosso, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós queremos que cada brasileirinho tenha pão com fartura, tenha esgoto, tenha saneamento, tenha uma educação boa, Pai, uma educação sem influências do maligno, que eles possam crescer, Senhor, as nossas crianças, os nossos adolescentes crescer sem influência de ideologias malignas. Pai, em nome do Senhor Jesus, começa por esses e transforma a nossa nação, o nosso estado, em nome do Senhor Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e eles estão aqui, eles são servos teus. Usa o Senhor para fazer da nosso município referência para o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ficar aqui ainda um pouquinho, amém? Glória a Deus. Não esqueça, nós temos dever, pode ficar aqui ainda um pouquinho, o dever de orar pela nossa cidade, amém? Levante a sua mão, mais uma vez agradecendo a todos que nos visitaram, inclusive, né, a Vanessa, a Annelise, o Adalberto, pastores aqui e todos os demais, gratidão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre e todo dia comigo.
Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Podeis assentar um pouquinho. Vem vir uma pipoquinha gostosa, um suco abençoado, em nome de